Eu sei que muitos não precisariam fazer isso, mas abra no Salmo 128. Eu já combinei com a Marisa em casa que essa sendo a tarefa. Aliás, hoje o nosso tempo é mais curto, porque tem assembleia ordinária. Então eu nem chamaria de mensagem, mas uma reflexão na palavra, no texto que foi tão lido e estudado por muitos em suas casas. E, enfim, a entender, vamos trazer agora, jogar alguma luz sobre esse texto, conhecido como Salmo da Família, o Salmo 128. Você pode ver que ele faz parte daquele cântico dos degraus, né? Já falamos sobre isso em outras oportunidades, das subidas. E ele é cantado, ou em forma de oração, quando as pessoas se dirigiam ao templo. Havia peregrinação para Jerusalém, para as festas, e a caminho de Jerusalém, as famílias em grupos reunidas cantavam. Há uma sequência nos salmos de que eles faziam isso, onde você lê Cântico dos Degraus, e você pode ver nos 129, 130, 131, todos têm essa menção. Se vai adorando ou reforçando o conteúdo de louvor ao Senhor. Talvez alguns não tenham no 128 escrito que o Cântico dos Degraus. Na minha versão, de fato, não tem. Justo no 128 não tem. Há uma explicação para isso. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso. Esse Salmo 128, ele é uma oração, um cântico no estilo sapiencial. Nossa, pastor, mas que é isso, sapiencial? Alguém sapiente, alguém sábio. Então você pode falar para o seu amigo, você é sapiente, não vai estar xingando ele não. Você é muito sapiente, você é sábio, alguém sábio. É um salmo de sabedoria. Porque nós temos os salmos imprecatórios, aqueles salmos que perguntam para Deus, alguns salmos que falam das suas dores. Esse é um salmo que fala sobre sabedoria. Sabedoria em suas recomendações práticas para se viver, um viver que agrada a Deus. Aliás, é uma palavra de sabedoria a respeito do lar e da família. Por isso que chama esse salmo sapiencial. Palavras de sabedoria, como viver bem no ambiente familiar. Aliás, o verso 5, dê uma olhadinha no 5. Nós nem lemos todo ele ainda, mas enfim, o 5. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Esse verso 5 dá uma sugestão de como ele poderia ser usado. Quando nós lemos essa frase, o Senhor o abençoe desde Sião, dá a entender, e é interessante isso num comentarista, dá a entender que a família está em Jerusalém para adoração, e o sacerdote dá essa palavra de sabedoria antes das famílias irem embora. Talvez esse seja um motivo porque não está Cântico dos Degraus. Agora vem a explicação. Ele provavelmente ele era usado lá dentro mesmo, já de Jerusalém, pelo sacerdote, antes de voltarem para suas casas, um salmo sapiencial, um salmo de instrução, de sabedoria, algo do tipo assim. É como se o pastor fosse à frente, no final do culto, e falasse, olha, antes de irem para suas casas, vamos fazer isso, aquilo, umas últimas recomendações para a família, quando cada um volta para a sua cidade e para o seu lar. Essa ideia que alguns comentaristas trazem por causa desse verso número 5. O Senhor te abençoe de Sião, aqui de Jerusalém, para onde você for, que você seja bênção com a sua família. É uma palavra do sacerdote para todos que estavam reunidos ali. Vamos ler todo o salmo? Bem-aventurado todo aquele, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e os teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel. Vamos entender essa estrutura do Salmo? O verso 4 fala de quem aqui? Do homem. Homem aqui é gênero masculino mesmo. Homem. O chefe da casa. O verso 3 fala de quem?
da mulher e dos filhos, esposa e filhos. Nós precisamos entender essa estrutura para a gente caminhar corretamente nesse texto. Então, fala da esposa e filhos. Se o verso 3 fala da esposa e dos filhos, os versos 1 e 2 nos levam inicialmente também para o homem, para o chefe da casa. Coloque os seus olhos. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Está se referindo ao homem aqui, ao chefe do lar. Então, igreja, o texto nos apresenta uma estrutura que talvez para nós seja bem conhecida. O homem como provedor, espiritualmente falando, financeiramente falando, e a mulher e os filhos como alvo, aqueles que são providos pelo chefe do lar. Então há uma construção nesse texto, nesse sentido. Homem, chefe do lar, chefe da casa, e a família que é alvo dessa liderança dele. Mas a gente tem que tomar um cuidado bem grande. Há algo que não pode fugir dos nossos olhos enquanto nós lemos esse texto, ou entender a principal ênfase do Salmo 128. Quem é o verdadeiro cabeça do lar? Deus. A gente pode ter uma tendência aqui de querer enaltecer, não, o homem é o chefe da casa, e é verdade isso, o texto trabalha esse assunto. Mas bem-aventurado, quem é bem-aventurado? O homem, sim, o chefe do lar, mas que faz o quê? Que teme ao Senhor. Que teme ao Senhor. É Ele que vai, diria assim, recompensar a devoção, é Deus que vai recompensar a devoção do homem, e também da mulher e dos filhos, consequentemente, de quê? De amarem ao Senhor. Aliás, esse salmo também é bem interessante, esse salmo é chamado de oração do casamento. Aliás, ele é frequentemente usado, ele é frequentemente cantado em casamentos israelitas. Se pensam se casar daqui a algum tempo, pode usar esse salmo aqui. Ele pelo povo de Israel, israelitas ainda, ele é bem usado, o Salmo 128, em cerimônias de casamento. Algo que é muito importante, igreja, para o nosso ponto de partida na compreensão desse Salmo. Essa compreensão é fundamental. Eu não temo a Deus para ter felicidade. Vamos construir essa ideia. Eu não busco temor a Deus para ganhar algo, para ter felicidade. O texto não oferece barganha. Algo do tipo assim, se eu obedecer a Deus, então eu serei abençoado. Muita gente gosta dessa linha de pensamento. É preciso ter cuidado com a motivação. Se ela está correta ou não está correta. Eu amo a Deus pelo que Ele é. Esse é o pensamento bíblico oferecido pelo texto, ou pela palavra. Temor ao Senhor pela sua grandeza. Temor a Deus porque eu sou tão insignificante perante um Deus tão glorioso, tão grandioso. Quando eu vejo a sua palavra, Salmo 119 trabalha sobre isso, o Salmo 19 também. Quando eu vejo a sua palavra, quando eu vejo a criação de Deus, eu não tenho coragem de me aproximar de um Deus tão grande, tão santo, que se importa com alguém tão insignificante ou tão pecador como eu. Então, igreja, bênçãos vêm dessa devoção. Não de que você vai chegar perto, é bem diferente do que às vezes nós fazemos como crianças, ou as crianças fazem ainda hoje, e a gente vê que quando algum está bem assim, chega rodeando, mansinho, olha, vai querer alguma coisa. Então, antes, há uma cativa antes, né? Isso numa esfera humana, eu acho que todo mundo entende o que eu estou falando, né? Numa esfera humana, você rodeia e até conseguir. Não funciona, ou teologicamente, não é assim perante Deus. Eu reconheço quem Ele é, então eu sou bem-aventurado. Vários não tinham coragem de se aproximar do Senhor. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Pedro falou isso. Eu reconheço quem eu sou. Reconheço quem Deus é. Logo, eu escondo meu rosto. Eu temo a Ele. Eu temo ao Senhor. Igreja, nós temos uma lição, pensando no Salmo 128, em família.
Esses dias eu fiquei pensando nesse conceito de temer ao Senhor. Aliás, esse salmo fala muito sobre isso. E como lá em casa se leu bastante e repetiu bastante esse teme ao Senhor, teme ao Senhor. Eu fiquei pensando bem sobre isso. E particularmente eu cheguei a uma conclusão. Particularmente. Alguém que teme ao Senhor nunca está satisfeito com a sua condição espiritual. Você está passando por isso? Glória a Deus. Você está sempre achando que está em dívida para com Deus. E você nunca está satisfeito, precisava saber mais, fazer mais. Mas se você está descansado, acha que está tudo bem, cuidado. A questão de temor ao Senhor está precisando ser ajustada. Alguém que teme ao Senhor nunca está satisfeito com a sua condição espiritual. Ele precisa de algo mais. Isso incomoda muito. Incomoda de tal forma que mudanças acontecem. O temor ao Senhor nunca leva algum cristão para uma preguiça espiritual. Não leva. E se isso tem acontecido, tem havido pouco temor, ou talvez nenhum temor, provavelmente não há tanta sede de Deus assim. Eu queria fazer algumas recomendações sobre o texto, porque nossa hora vai rapidamente. Por favor, me ajuda com o primeiro slide. Richard, temer a Deus. Nós temos 5 abordagens. Vamos passar rapidamente por elas, olhando para o nosso texto. Temer a Deus, primeiro, consiste em reconhecer que só Deus é Deus. O homem não é Deus. Vamos ler juntos? Consiste em reconhecer que só Deus é Deus e o homem não é Deus. Por que falamos isso, colocamos isso? Porque alguns homens, chefes de lar, estão achando que é Deus. É uma truculência, uma brabeza, bate o pé, quem manda aqui sou eu. E olha, não estamos nem falando que Deus é assim, mas fazem uma ideia de autoridade que não lhes pertence, não é dessa forma. Então, eu creio que o Salmo coloca o chefe do lar, cada um no seu lugar, mas o chefe do lar não é truculento, não é grosso. Então, alguns agem dessa forma, mas não querem se submeter a Deus. Agem como se fossem o próprio Deus. Pode ser uma aberração, mas tem, viu gente? Tem. Isso é uma palavra mais para o homem, para o chefe do lar. Temer a Deus consiste em reconhecer que só Deus e o chefe do lar também se submete ao Deus grande, poderoso e soberano. Segunda lição. Temer a Deus me conduz para um trabalho honesto. Veja o verso 2. Pois comerás o trabalho das tuas mãos. Temer a Deus me conduz para um trabalho honesto. Terceira consideração. Fala sobre o quê? Em casa tua mulher será como videira frutífera. Temer a Deus me conduz para um amor matrimonial. Igreja, infelizmente, muitos relacionamentos estão cheios de outras coisas, mas nenhum temor a Deus. Pensa-se em muitas coisas quando se pensa em homem, uma mulher, mas temor a Deus... me permita fazer uma colocação. Se houvesse um termômetro na sua casa, não de temperatura, de clima, que acho que quase todo mundo tem. Você guarda isso contigo, mas um termômetro de temor a Deus, qual seria a temperatura? Talvez para outras coisas, para outras áreas, estaria até bem alto. Mas se tivesse um termômetro de medir o temor ao Senhor dentro de casa, o temor ao Senhor me conduz para um amor matrimonial. Ponto 4. Temer a Deus me conduz para uma maternidade que partilha da vida através dos filhos. Filhos são gerados com propósitos. Não são resultado de um relacionamento promíscuo, de uma saída, enfim. São frutos de um matrimônio alicerçado por Deus.
É a família que experimenta a mutualidade da bênção também através dos filhos. Temer a Deus me conduz para uma paternidade, uma maternidade, ser pai e mães que partilham da vida através dos filhos. Há uma alegria, há um prazer, a bênção do Senhor nisso. A bênção. Não é algo ocasional, não é um acidente. É bênção do Senhor. E por último, temer a Deus me conduz para ser bênção na sociedade. E o verso 5 deixa isso claro. Como a gente começou o estudo desse salmo. Bênção que vem do Senhor para a família e vai para a sociedade. Por isso que o verso 5 diz, prosperidade de que? Jerusalém. Deus te abençoe de Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. É o Deus que abençoa a minha vida, a minha família, para eu ser bênção na sociedade onde eu estou inserido. Igreja, eu creio que nossa cidade pode ser abençoada por famílias que temem ao Senhor, partindo de Deus para casa, para a sociedade. Por isso que nós não abrimos mão do conceito de família. Se existem ideologias, e eu creio que são artimanhas de Satanás, eu creio piamente nisso, a ênfase de Satanás é destruir as famílias. Porque é de dentro de uma família que teme ao Senhor que vem valores para uma sociedade corrupta, onde pode ter boas influências. Eu creio que a nossa nação, até no dia de hoje, pode colher frutos de bênçãos se homens e mulheres que estiverem lá, por exemplo, em Brasília, temam ao Senhor. Porque é um temor que nasceu dentro de casa e se esparrama pela sociedade. E o texto fala, o Senhor te abençoe de Sião e que haja prosperidade em Jerusalém. A partir do quê? De casa. Do chefe do lar. Da mulher e dos filhos. Todos são abençoados. Uma nação pode ser abençoada se lares estiverem estruturados espiritualmente no temor ao Senhor. O verso 3, se eu quero finalizar, ele tem duas comparações, o verso 3. Ele fala da mulher, da esposa. Será comparado ao que é uma videira frutífera. Está assim na sua Bíblia? Tá, né? Videira frutífera. O que é isso? Símbolo da fertilidade. Gera filhos. E agora é interessante, é um detalhe. Na sua casa. Não está isso? Em tua casa. O nosso tempo vai rápido, mas não podemos esquecer de Provérbios 7:11. Ele fala da mulher cujos pés não param em casa. O Senhor honra a fidelidade. A fidelidade. Da mulher que pertence ao marido e o marido à mulher. Deus honra a fidelidade. Parece que temor ao Senhor e fidelidade andam juntos no projeto de Deus. Quando você vê alguém que está buscando outros amores, outros relacionamentos, há um problema mais sério, anterior a isso, o que é falta de temor ao Senhor. É necessário fazer o diagnóstico correto. Pessoas que estão com lares desestruturados, falta algo antes. E a Bíblia trabalha sobre isso. Falta o temor ao Senhor. Então, o Provérbios fala dos perigos da mulher cujos pés não param em casa. Por quê? Porque o Senhor honra a fidelidade. E fala dos filhos também aqui no verso 3. Os filhos são como o quê? Brotos de oliveira. Está assim na sua Bíblia, né? Ou algo... Qual é a característica de um broto? Ele está sempre o quê? Verde. E quando você vê algo brotando, que sensação traz aquilo? Alguém quer falar? Quando você vê um galho que está seco e está soltando um broto, a sensação do quê? De vida. Vem fruto por aí. Vai se produzir algo. Essa é a ideia. O broto indica promessa. Promessa de colheita, de produtividade.
Aliás, naquela época, porque aqui fala sobre videira e oliveira. E é interessante que na Bíblia muitas vezes aparecem juntas essas duas árvores, videira e oliveira. Elas têm um bom tempo de vida. Aliás, um bom tempo de produtividade também. Produz azeite, produz a uva que faz o vinho. Tem um papel muito importante na época na vida das pessoas. E eu ainda encerro esse verso 3 com o finalzinho dele. O chefe do lar, a mulher e os filhos que estão aonde? Qual que é a figura? Qual que é o quadro pintado aqui? Onde estão sentados? Ao redor da mesa. Não há um quadro pintado aqui? Sim, há. Ao redor da mesa. Cada refeição em família fica sendo um banquete de alegrias domésticas. E tudo começou aonde? Com temor ao Senhor. Não é o carro novo, não é a casa, não é a roupa, não é o brinquedo. O temor ao Senhor. Começa com o chefe da casa. Alguém que se entrega a Deus. Transparece isso para a esposa e para os filhos. E todos se sentam à mesa e há um banquete de alegrias domésticas. Isso não envolve condição financeira. Envolve temor ao Senhor. Uma lição para nós nessa manhã. Espero que seu coração se sensibilize com o Salmo 128, porque ele mexe conosco. Talvez pessoas aqui nesta manhã tenham experimentado refeições com lágrimas. Pode acontecer. Talvez alguns almoços, alguns jantares, alguns lanches tenham sido bem silenciosos. Talvez tenha acontecido isso. Talvez alguns não tenham conseguido se alimentar direito por causa da tristeza da alma. Sabe qual a solução? Tema o Senhor. Se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Mas mais do que tudo, sempre achando que ainda não fez nada perante Ele. Sempre temendo ao Senhor, mas achando que falta algo para me aproximar mais dEle. Sempre lendo a palavra, mas entendendo que ainda não tenho conteúdo suficiente. Sempre me envolvendo com os trabalhos da igreja, mas entendendo que eu posso dar um pouco mais de mim. Que as nossas casas sejam fortalecidas com o temor ao Senhor. E que a nossa cidade e a nossa nação seja abençoada por isso. Amém? De dentro das casas, sendo bênção para a cidade e para a nação. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra nos impacte de tal forma que lares, nesta manhã, assumam um compromisso de serem mais intensos na busca pelo temor ao Senhor. Livra-nos do orgulho que luta contra. Livra-nos da autossuficiência, das mãos carregadas de argumentos humanos, fracos, mesquinhos, mas que tão somente haja uma entrega. Que casais que estão namorando desta igreja, noivos, vistas ao casamento, já formem um pacto com o Senhor, ó Deus. O temor ao Senhor, que o temor ao Senhor seja o norte da minha casa, a direção da minha família, para que seja bênção aonde quer que eu esteja. Que o Senhor abençoe essa nação a partir de lares que temem ao Senhor. Precisamos de Ti. Oramos pedindo e agradecidos em nome de Cristo. Amém.